Bom dia, Júlia. Bom dia, bom dia. Opa. A gente vai iniciar mais um dia, mais um devocional da semana e hoje a gente vai falar como glorificamos a Deus. Lembrando que esse devocional a gente consegue depois estar postando também no YouTube e ele está servindo de material aí para os nossos estudos. Cadê o louvor? Hoje não teve. Hoje a gente não ligou aqui. Hoje só deu tempo de ligar a máquina do café e mostrar aqui, né, o soberano. Fica complicado, né, falar do São Paulo agora. Vamos estar orando. Vamos estar orando, Lorena. Lorena, dá um toque aqui pra mim. Você é a filha da irmã Elvira, né? Ou eu tô confundindo? Esperar nosso brother aqui entrar, o Jacó, pra gente dar continuidade aí no nosso estudo. Então a gente vai estar orando nessa manhã e a gente vai falar sobre esse devocional, né? E como glorificamos a Deus, é o estudo de número 6 do nosso livro, O Nova Cidade. E você não está conseguindo ouvir nada? Vou sair e vou voltar, peraí. Tá ouvindo agora? Vocês estão ouvindo aí? Não. Tá conseguindo ouvir? Vamos começar de novo, né? Bom dia. Estão me ouvindo? Não tá ouvindo. Então vou derrubar aqui e vou abrir outra. Pera aí, agora eu tô com dúvida. Tá dando pra ouvir? Não. E agora, hein? Continuo sem ouvir. Deixa eu ver aqui. Jacó, você tá conseguindo me ouvir aí, Jacó? Deixa eu fazer um teste aqui. Ó, pastor, Fala, Jacó, bom dia. bom dia. Tá me ouvindo? Deixa eu ver, quando eu entrei, o som não estava saindo, mas depois te ouvi. Ah, que doido, né, cara? Vai Tá me entender. ouvindo bem aí? Tô? Tá tranquilo. Eu tava falando, o Júnior tava perguntando aí a música e tal. Hoje não teve música, não deu pra colocar, Ah, mas só deu pra pegar o café. pois é, atrasei, Ainda desculpa mostrei o já atraso. o café E vai, vai entrar no manto aí, né? das duas uma. Ou a live vai crescer agora ou vai cair de vez, né? O Valmir tá pedalando. Rapaz, mas como é que ele tá Rapaz, pedalando ele tá, assistindo? ele tá num projeto aí, né? Tá num projeto casório. Ele quer perder peso. O bicho é fera, tá pedalando e assistindo. Me acompanhando. Tá no 4G. A Bom, Cris entrou aqui o, também. teve uma irmã que colocou que pediu de oração, pediu pra orar por ela, né? E aí a gente vai estar. A Cris tá na escola, Olha tá só.
Daqui a pouco já começa a chegar criança lá, né? 6h20, criança lá, já tem que trabalhar. Vamos estar orando então nessa manhã. E aí a gente vai falar um pouquinho de como glorificamos a Deus. Quem teve no estudo presencial ontem vai ser tipo uma continuidade, né? É, Porque o nosso livro ele dá uma quebrada, né, cara? Ele vai assim ele fala que Deus nos criou para a glória, depois o que mais Deus criou. Mas aí, se for pensar, a gente vê que toda a criação também é para a glória de Deus. uhum, Mas mas dá essa pegada assim, né? Acaba sendo uma continuidade, mas parece que não é quando vai né, falar de um outro tema. Mas aí hoje a gente vai, para quem esteve no presencial ontem, quem acompanhou o estudo gravado, né? Que esse estudo vai para o YouTube depois, para poder acompanhar isso lá, vai ver essa questão. Mas vamos orar então nessa manhã. Deus e Pai, nós te agradecemos por cada irmão que está aqui presente, por cada irmão que vai acompanhar essa live no decorrer do dia, aqueles que vão estar assistindo a Deus em outras plataformas. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em toda sexta-feira, pela manhã, começarmos o dia meditando no Senhor, voltando os nossos olhos para Ti, Senhor, e clamando a Ti, né, sobre a nossa semana, o nosso final de semana, sendo um dia diferente. Que esse projeto continue dando frutos para a glória e para o louvor do Teu nome. Seja Deus com cada um, aqueles que têm pedido, né, aqueles que têm pedidos, aqueles que estão nos acompanhando e clamando, pedidos de oração, assim como a Lorena colocou aqui para a gente, seja com ela. O Senhor a conhece, sabe as suas lutas, as suas petições, e que o Senhor vai ao encontro na vida da tua filha. Pai, nesse momento também eu coloco a vida da irmã Maria em tuas mãos. Seja com ela, a mãe da Tami, a sua recuperação, na sua cirurgia. Ó Pai, guarda a tua filha. É o que nós te pedimos, Pai. Estamos certos que o Senhor é poderoso para fazer a obra completa na vida dos nossos amados irmãos. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. amém. Mano, vamos lá então. Ontem você deu uma explanada e aí eu estava fazendo as meditações aqui, acabou entrando nesse assunto. Então, se quiser pegar da toada que você estava ontem lá na igreja, né? Eu acho Ah, legal. é, é Então a pergunta engraçado. é, né? Como glorificamos a Deus? E aí se você deu um apanhado primeiro de quem é esse Deus, né? Qual é o que é a forma de glorificá-lo? Se você quiser Isso. pegar esse É, ponto, aí, eu acho que ficou bom. uhum. A gente pode até, um pouquinho antes, falar sobre a necessidade do homem, né, na verdade, da criação de prestar culto, né? Sim, A gente vai estar, o homem, né? A criação foi feita, né? Foi criada, a gente até conversou isso no presencial ontem, né? Independente de como as pessoas acreditam, mas tudo que foi criado reconhece esse poder, né? Essa presença criativa e superior, né? E isso faz toda a criação ser, ser algo que cultua, que presta culto. E o homem, né, com o homem não é diferente. Né? Só até deu aqui o exemplo do cachorro, né? Muitas pessoas recebem as coisas, né? E tratam, né, e agradecem a Deus como os animais nos agradecem, né? Elas vão ali pela necessidade e vai abana, o cachorro abana o rabo, faz festa e tal, outros bichos fazem outras coisas, né? Então, assim, a necessidade da glorificação, né, de agradecer alguém, né, ou colocar, honrar alguma coisa, algo que está no interior do homem, né? Então, essa condição não é só dos crentes, né? Quem não crê em Deus vai cultuar alguma outra coisa, ele vai cultuar a razão, ele vai cultuar o sexo, ele vai cultuar a riqueza, né? uhum, Todo homem vai ter um senhor, né? Ele vai ter um senhor. A diferença é estar debaixo do senhorio, que é o senhorio bom, né? Ou o senhorio que leva ele para o nada, né?
Então, para glorificarmos a Deus, né, que é o que a gente estava falando ontem, a gente, até a resposta de ontem, traz toda uma sequência, né? Uhum. Estava falando do porquê que Deus criou, né? E esse porquê tem para conhecê-lo, para amá-lo, para viver com ele, e aí o resultado disso, né, é a glorificação, né? Então, a glorificação é uma necessidade do homem, né? E sabendo, né, que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor, né, sobre todas as coisas, isso se torna uma resposta, né? Ou, na verdade, deveria ser, né, uma resposta natural de quem reconhece esse senhorio, né? E não como um, como é que se pode dizer? A gente não glorifica a Deus porque reconhece em Deus um ser caprichoso e vazio, né? Algumas partes, alguns misticismos, né? Colocam o Só, culto. quando você fala caprichoso, quer dizer assim um Deus meio que egoísta, meio que mimado. Isso, o Ah, tá. capricho no sentido pejorativo, Ah, tá. né? É um Deus Não é Deus, mimado. né, de fazer tudo perfeito. Não é o capricho de ser zeloso, né? Mas é o capricho de ser mimado, né? Vamos usar a palavra mimado, né? Uhum. Um Deus mimado, ou né, algumas partes de culto de outras culturas, né? Tem essa questão, né? Os deuses são mimados, eles necessitam, né, da adoração Até o sacrifício, do, né? do Sacrifício humano. sacrifício, né? Todo Deus vai pedir um sacrifício, né? Em qualquer cultura, todo Deus vai exigir um sacrifício, né? Onde o Deus de Israel, ele, apesar dele deixar ali na lei, né, normas sobre o sacrifício, na verdade, ele está se dando a conhecer, né? Ele não tá pedindo sacrifício por uma vontade de, dele, né? Porque Deus é pleno, né? Ele não precisa da nossa adoração nem da nossa glorificação para saber quem ele é, né? Uhum. Ou para ter o seu poder confirmado nele mesmo, né? Na verdade, a gente glorifica porque somos criados e a gente reconhece que fomos criados não por uma falta de Deus, mas por um transbordar dele, né? Acho que essa noção ajuda muito a gente encaminhar a nossa toda a nossa vida, o nosso culto, né? Deus não quer ser glorificado para saber de nós quem Ele é. Muito pelo contrário, Ele se dá a conhecer para que, numa vida de glorificação a Ele, a gente conheça quem Ele é, né? E se torne parecido com Ele, né? Ao caminhar com Ele, né? É um transbordamento de Deus que, em alegria, em comunhão com seu Filho e com o Espírito na Trindade, foi desse transbordamento que todas as coisas foram criadas, né? Então, a partir daí, Deus, que é um Deus pleno, se transbordando e se revelando, né, através da criação e depois mais propriamente, né, e especificamente se revelando ao homem como um ser que ele está querendo se relacionar, né? Então, essa glorificação é uma necessidade do homem para que, em conhecendo o seu Criador, conviva com ele, viva com ele e viva dele e para ele em alegria, né? Isso é a alegria do homem, é uma necessidade que, se suprida da maneira como ela é orientada a ser feita, ela vai trazer alegria, né? Não é por medo e nem algo pesado, né? Mas é um transbordar de alegria do próprio Deus. Uhum. Que os textos falam aqui, eu acho que a gente está. O texto Eu vi que você está. básico. O texto básico fala um pouco sobre isso. Eu não sei se a gente vai guardar Vamos. os textos para o presencial. Eu não sei, que a gente está Não, aprendendo a fazer esse negócio ainda.
né? Não, pode falar, porque quando a gente estiver lá na igreja fazendo o estudo 6 aí que ele vai ser liberado no YouTube. Então, às vezes, a pessoa não vai entrar aqui no Ah, tá. Instagram. Então, vai ser simultâneo. Enquanto a gente está lá, Então é bom. aparece como estreia lá no YouTube. Então, para quem está Aí, assistindo, é ao vivo. a Mas, primeira mão só para quem é ao vivo, então, né? Aí, tá vendo? então, Então, assim, tendo isso em mente, né, a gente tem o texto de Deuteronômio, né, Deuteronômio 11:1, né, que é quando Deus está orientando, né, o povo de Israel, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Aí só na primeira frase aqui do Richard Sibes, é Sibes ou Sibes? Eu não sei a boa pronúncia, pergunta. né, que é um dos comentários, o primeiro comentário dele, já, já acho que já mata tudo, né? Como recebemos tudo de Deus, devemos depositar tudo aos seus pés, né? Aí eu vou pular a frase, a segunda frase, para ir para o conceito dele, né, de justamente isso que não é uma devoção né, de um escravo, assim, de alguém que está sobre um peso, né? Mas é uma devoção de quem reconhece que foi liberto, né? Que fala a Uhum. verdadeira liberdade só é encontrada quando, pelo Espírito, o coração estiver renovado, alargado e se tornar submisso a Deus em Cristo. O homem está em suave estado quando seu coração estiver sujeito a Deus, atraído por Ele, pois o Deus de toda graça o põe em liberdade. Deus fará com que o nosso alvo seja a sua glória e então concederá graça e glória também sobre nós. Amém. Então, para o homem que reconhece quem ele é e o coração é trabalhado por ele, né, ao ponto dele glorificá-lo, não é pesado, mas é algo espontâneo na vida do homem. Em resumo, seria isso, né? É uma resposta, Uma né? resposta. É uma resposta natural. Então quando o cabra chega assim e fala assim, poxa, eu tenho que fazer, poxa, eu tenho que estar lá, se eu não for, se eu não for, eu vou ser excluído do que eu faço. Por exemplo, vou pegar um exemplo do louvor. Eu gosto de tocar, eu gosto de estar Uhum. junto tocando, mas eu não gosto de servir na igreja, por exemplo. Eu não gosto de tocar de uma forma que seja para a igreja, para serviço, e eu não entendo que isso seja para glorificar a Deus. Aí eu vou e faço, mas contrariado. E depois eu ainda penso que se eu não fizer, Deus vai estar zangado comigo, Hum. né? Deus vai pesar a mão sobre mim. É mais ou menos isso. Ele está. Bom, se ele faz só porque ele gosta, para si mesmo, né, ele está, na verdade, ele está fazendo para ele, né? Nem Não pra- está fazendo para Deus, né? é Mas, a falta do senso de liberdade, né, em Deus. mas bate, cara. Se for pensar assim, bate que eu falo é. O Brian vai falar um pouquinho sobre isso, né? De quando a Uhum. pessoa a pessoa fica com seus temores e ela curva a cabeça para a adoração, mas na verdade ela faz aquilo não como uma glorificação e uma resposta, mas ela faz com o temor de que Deus possa vir com toda a sua ira sobre ela e a pessoa, né? E assim ela ser julgada por esse Deus por isso. E quando a gente vê a glorificação de fato sendo algo de resposta, como você disse, esse retorno de volta para Deus, algo natural, né? Essa resposta a tudo aquilo que Ele nos deu e a gente com gratidão o adora, a gente tem sentido em curvar a cabeça, né? A gente não curva só pela questão de que esse Deus pode ser vingativo, irado e, e assim, com todo o seu peso. E a gente sabe que Deus tem todo o poder para todas as coisas, mas Ele espera de nós uma resposta dentro da liberdade, né? Dentro da gratidão, não em Uhum. cima da sua autoridade.
mesmo ele tendo toda a autoridade. Mas aí, quantos que conhecemos que fazem as coisas, né? E assim, quantas vezes não que conhecemos, mas a gente, quantas vezes, né, a gente, eu, vou falar de mim porque eu não sei de você, já passou pela cabeça de fazer algo porque Deus vai ficar ou irado ou zangado se eu não o fizer, né? Um Eu citei o castigo, né? exemplo da questão da música, mas acho que você foi até mais além. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo por ela também, não está glorificando a Deus. É um outro detalhe. É porque a gente pode estar colocando isso dentro do contexto litúrgico e eclesiástico, né, dentro da igreja, mas isso é, acho que para a vida toda, né? Alguém que é infeliz com o seu trabalho, mas faz isso pela necessidade do dinheiro, né, é, é uma certa forma de não glorificar a Deus, porque você não está. Como é que você vai trazer a glória de Deus sobre algo que te deixa triste, né? Que te faz passar mal? Quantas úlceras não se desencadeiam aí ao longo das pessoas que trabalham, né? Tem trabalhos que não fazem ela feliz. E a felicidade, que eu estou dizendo aqui, não está ligada na satisfação própria, né? Mas é nessa alegria de descobrir propósito naquilo que se faz, né? E com isso glorificar a Deus, né? Então, porque quando a resposta aqui, né? Os textos vão chamar a gente, até eu vou citar o texto de ontem, porque ele introduz, né? Como a gente pulou, né? O texto da semana passada e o texto de ontem vai encaixar bem aqui, né? Se você conhece, né? Se você tem um caminhar de conhecimento de Deus, né? Ao passo que você vai conhecendo ele, você vai se enchendo de amor por ele, né? Ele vai derramando o amor dele por nós e a gente vai respondendo isso em amor também, né? E vive, né, caminhando junto com ele, né? A vida precisa ter um propósito, Uhum. além do natural, né? E o culto, ele não é só mais aquele tempo no espaço eclesiástico, né? O culto é a vida, né? Como a Uhum. gente falou também sobre a criação, né? Quando Deus está criando o mundo e depois a gente tem claras conexões com a criação do templo, né? Se o mundo é o templo de Deus, a nossa vida deve ser um culto. Por isso que é conhecê-lo e amá-lo, né, e viver com ele para glorificá-lo, né, é a resposta natural para tudo que a gente faz, ou deve ser, né, a resposta Uhum. natural. E se é resposta, também isso é bom deixar claro, né, toda resposta ela exige uma questão, né, uma pergunta antes, né. Então, assim, essa condição de glorificação não parte da gente, ela vem de Deus primeiro, né? Se a gente está emitindo uma resposta é porque houve algo anterior à nossa ação, né? Então, ela é uma resposta, nossa vida é uma resposta ao quê? Ao quem Deus é, ao que Ele fez, ao que Ele faz, à maneira como Ele se dá a conhecer para nós, né? Então, nem nós mesmos, mesmo com toda a vontade e necessidade de devoção, temos condições sozinhos de viver uma vida de glorificação, né? Uhum. Como os comentários vai dizer aqui, né? Quando Deus toca no coração, né? É parte de Deus, né? Por isso que é uma resposta. Aí na prática, glorificamos a Deus com tudo aquilo que Ele nos deu. Então, né? Na prática, brincando com o filho, lavando o carro, Até caminhando lavando na rua, louça, né? lavando louça. E tem louça para lavar, tem ontem aqui, É, meu Deus. E a resposta,
de um coração que foi emanado pelo amor de Deus, porque Deus é amor, né? 1 João capítulo 4 vai dizer que ele é amor, então todo o amor, toda a fonte de amor vem dele. Falo amor, o amor de verdade, né? O amor ágape. Uhum. Não é esse amor do mundo aí, esse amor diferente, né? Esse amor movido pelo desejo, pela paixão, pelo sexo e tudo mais, né? A gente não está falando disso, a gente está falando de um amor sacrificial. E quando esse amor ele emana de fato do nosso coração, a nossa resposta em tudo que a gente faz é de gratidão a ele, né? Eu Uhum. acho que lembra muito, os primeiros lembra, né? O problema é que a gente acaba se esquecendo, mas lembra muito os primeiros anos na caminhada, né, cristã, quando você conhece, você tá ali naquela busca e cheio da presença de Deus de início, né? E a gente vê o cuidado, assim como uma mãe cuida de um bebê, a gente vê assim tudo, a gente, nossa, Deus, é Deus, Deus fez, Deus está cuidando, tá? Porque de fato, né, esse amor tá emanando. Só que aí a gente vai crescendo. Eu acho que os problemas da vida vai chegando, as contas para pagar, essas coisas assim, né? Acho que assim como um bebê vai mudando a fase, vai ficando adulto e vai tendo que amadurecer na sua forma de ver o pai de amor e o rei. E aí parece que a gente se esquece de todo esse cuidado, desse zelo, né? É. E, e assim, eu gosto muito de um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, para que a gente não se esqueça da adoração. Mas pode falar aí enquanto eu vou achar aqui um texto, acho que é em Abacuque. Mas pode continuar aí, que eu tô. Não, uma coisa que eu estava pensando aqui, eu vi uma certa vez, que essa questão da resposta, né, ao mundo, é aquela a passagem de Moisés, né, quando quando ele está lá, ele recebe vai conversar com Deus lá no Horebe, né, Horebe, Sinai, é o mesmo monte, né, é e ele pede, né, que ele para ver a glória de Deus, né, e Deus quer ver, eu quero te ver, né? Quero ver sua glória. E Deus fala para ele que não dá para ver ele de frente, mas vai, né? Fica na brecha, fica na fenda, e Uhum. eu vou passar por você toda a minha bondade, né? E você vai me ver de costas, né? E depois quando ele desce, o rosto dele está brilhando, né? Então veio esse texto na minha mente agora, quando a bondade de Deus passa, né, por ele, o povo, quando ele desce, tem condição de ver um pouco da glória que ele viu. Né? Ele viu Deus de costas, ainda assim ele resplandeceu. Né? E tem, então, assim, eu acho que a nossa vida, né, dedicada a Deus, ela é um pouco disso, né? É poder resplandecer a bondade de Deus que passou por nós, né? E Lutero Uhum. até vai, e é engraçado que Lutero sobre esse texto vai até dizer, né? Então, assim, olhar para Cristo é enxergar Deus de costas, né? Porque em Cristo toda a bondade de Deus foi manifesta ali, e é através de Cristo que a gente consegue ver Deus face a face. Se a gente vê, né, consegue ver o Pai em Cristo, né? Então, olhar para Cristo é ter essa experiência de Moisés, por isso que a gente resplandece, né? Ao passo que a gente vive uma vida entregue a Jesus Cristo. Né? E Uhum. em contrapartida, tem outros textos que falam, né, que quando o homem deixa de adorar a Deus e vai fazer para si é até relacionado a essa passagem mesmo, né, o bezerros de ouro, né, os quadrúpedes e tal, vai fazer deuses para si, né, se tornam iguais a eles, né? Uhum. Então, assim, a questão da adoração e de uma vida de glorificação, né, e esses textos mostram isso. Ou você tem contato com Deus, né, e vai resplandecer aquilo que é da glória de Deus, ou você vai resplandecer, ou você vai se tornar, né,
inútil como essas outras coisas são, como esses falsos deuses são, né? Então, ou é uma vida de resplandecência da glória de Deus, né? Ou é uma vida vazia, né? Porque o que acontece esses deuses, né? Quando as inscrições, né? Tem boca, não falam, tem mão. Isso eu não estou falando de imagens propriamente dito, né? A Bíblia está usando o texto da passagem da imagem, né? Mas qualquer coisa fora de Deus é vazio, né? É inútil, né? Qualquer vida que Uhum. não seja dedicada à manifestação da glória de Deus, na verdade esse é o contexto do texto, né? É inútil. Você vai ter um culto vazio, onde você não está respondendo a nada, né? Porque se você está cultuando, né, algo que não te transmite nada, né? Então sua adoração seu culto é vazio, é algo que não serve para nada, né? É mudo, não tem ação, né? É algo totalmente vazio. Enquanto você estava procurando, tava vindo isso na minha mente. Legal. A questão de perder o sentido do culto e ser vazio é exatamente nesse ponto aqui, ó, que no decorrer dos anos as coisas vão se esfriando. Uhum. Sabe o Coração em Chama, né? O Sam Tip vai falar Ardente Coração. Eu acho legal esse livro pra caramba do Sam Tip, que eu já deixo aqui a dica. Ardente Coração, ele fala de um reavivamento no coração da igreja, mas não um barulho, mas um quebrantamento, sabe? Um negócio doido, assim. Uhum. O Abacuque capítulo 3, o texto de Abacuque é fantástico, né? O primeiro, o dois, é fantástico, fantástico. O Fernandinho até gravou música falando disso, ainda que a figueira não floresça, que não há oliveira na vinde e tal. Mas o que me chama a atenção é a oração dele. A oração do profeta Abacuque é uma confissão. Capítulo 3, verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante da tua atitude ou dos teus atos. Realiza de novo. Em outras versões vai dizer reaviva, que eu acho que é melhor ainda, as tuas Uhum. obras no decorrer dos anos e as fazem conhecida. Eu acho que essa versão da Almeida ainda é melhor do que a da NVI aqui, porque a NVI perde o sentido. Fala, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas. Parece que é só uma questão de libertar o povo, não, o que Abacuque estava orando, de fato, era para uma chama também nesse povo que se perdeu na caminhada. Reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Por quê? Porque na caminhada a gente se esquece do propósito. Uhum. Você sabe quando você está diante de um propósito, por exemplo, de, de uma meta, né? Você tem uma meta estabelecida. Aí quando você consegue chegar nessa meta, você relaxa, sabe? Você para, você não continua, você simplesmente abandona. E isso acontece no coração do cristão, por mais que a gente fale sobre os textos de glorificar a Deus, parece que no decorrer dos anos, na caminhada, o sentido da verdadeira adoração e da gratidão e da resposta passa a ser vazio, como você falou, porque perde o sentido. Mas perde o sentido exatamente porque a gente se distancia desse Sim. Deus que é fonte de todo amor, de toda bondade. E aí a gente começa a buscar a Deus não por aquilo que ele é, por aquilo que ele de fato representa, mas por aquilo que ele faz. Aí eu vou movido à emoção, eu vou movido a mais um avivamento que não é avivamento, é mais um barulho, porque de fato o meu culto é vazio. Aí a gente deixa de brilhar porque a gente se contenta com a chegada, talvez, de Canaã sem Deus, né? Lembrando aqui ainda de Moisés, né? A relação de Moisés com Deus estava tão afinada e tão próxima, né? Que, lógico, quando ele pede para ver a glória de Deus, é o último, né? A última coisa ali, que eu acho que ele se empolgou e pediu. Mas o povo estava lá, né, pecando. Deus fala para ele: ó, esse povo aí eu vou. Vamos fazer o seguinte: eu vou destruir
faço outro através, né, a partir de você. E Moisés ali, como, né, na tipificação de Cristo ali, fala, não, né, me tira do seu livro, mas não tira seu povo, né? Você não pode destruir seu povo, senão seu nome, olha a preocupação de Moisés, né? Como é que os egípcios vão falar que você tirou eles de lá, fez tudo aquilo ali só para destruir eles no deserto? Você não pode fazer isso, seu nome vai ser zombado por conta disso, né? Então, Moisés tem uma preocupação tanto pelo povo, né, quanto pelo nome de Deus, e ali não porque ele conhece, né? Ele passou a conhecer a Deus, naquele contato com ele sabe que Deus não era aquele Deus, Deus não propôs algo só, né? Algo ali, eu vou tirar, mas eu destruo. Não, ele conheceu que Deus amava aquele povo, né? Então, e Deus está ali meio que fazendo uma prova com ele ali, com o coração dele. Mas, né, e no texto, nessas passagens, Deus ainda vai falar, então eu vou garantir que vocês cheguem lá, né, vou abençoar vocês, mas eu não vou, né, vou mandar um anjo aí, e não vou, não tem como eu andar com vocês, né, e Moisés insiste, não, se não for para ir contigo, também eu não quero anjo não, né, eu não quero anjo não, o senhor me chamou e falou que que ia, era você, né, era o senhor que ia levar. Né? Então, ou é Canaã com Deus, ou é o deserto com Deus, não tem Canaã com anjo. Né? Mas ao longo da nossa vida, pode ser que a gente se contente, né, com os sucessos, assim, com as garantias que Deus pode dar, sem a presença dele. Né? A gente não tem esse espírito de Moisés, né? A gente se contenta com a garantia da caminhada. Pode ir anjo, beleza, o sucesso, né, vai estar garantido, né? Canaã vai estar garantido, então beleza, né? O destino está garantido, que é aquela coisa de quem usa a graça, né, para uma vida frouxa, né? Se eu estou salvo, então beleza. Né? O destino está garantido, então minha vida tanto faz a maneira como eu ando, né? Que é exatamente o ponto que as pessoas mais batem na gente quando a gente vai falar que a graça, né? Você não perde esse fato de falar, então eu posso viver de qualquer jeito. Não entendeu. Não Então você não entendeu? entendeu. Você não Você está pode. querendo Canaã sem Deus, né? Tipo, atribui a isso, então, poxa, então minha vida, né, tanto faz. Não, cara, não tanto faz, você não pode, não é assim. Então você não entendeu, assim, não é que você não pode, você não entendeu. Você não Você conheceu. Se pode se você quiser, consegue. mas você não entendeu. Tipo, cara, você não entendeu. Você foi resgatado pela graça, o amor de Deus te alcançou, o sacrifício de Cristo na cruz foi por você. Tudo que Deus fez, assim, né, desde a criação e te resgatou, dá vontade de falar, pô, você não entendeu nada, cara. Você é igual de novo o cachorro lá, que quando tá vindo com a Pois comida já é. Se você bate de novo. consegue imaginar uma vida sem amar a Deus, né, e sem viver com Ele, para Ele, você não conheceu Deus e vai ser impossível glorificar. É. Você não conhece? Como Você que não você conhece. glorifica algo que você não sabe, né? E Como aí a gente você, vai ver que. acho que foi falar também a questão de ser um espelho, né? Resplandecer. Como que você vai refletir algo que você não está na presença? Vai refletir o Sim. quê? Porque o espelho reflete aquilo que está próximo, né? Você está Uhum. olhando o espelho e está refletindo a imagem que está próximo dele. Você não está próximo, está refletindo o quê? Não Não tem tem como, jeito, né? não tem como. A gente não falou muito sobre. Entrou aí, ó, entrou faixa preta hoje aí, hein? Entrou O faixa Luizinho tá preta, aí, você tem que osso. tomar. O Luizinho tá bem, Oxe, cara. Luiz. Melhorou, graças a Deus, até treinou Melhorou, ontem. né? Foi treinar. É, eu acho que ele perdeu um pouquinho de peso lá, né? Vai ter que voltar pro CrossFit lá para tentar É. ganhar um. E O, que parte lembrei. A gente não falou muito sobre a lei que fala assim, ó, obedecendo a sua vontade. Aí acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. Obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos e a sua lei.
como o estudo de número 7 vai falar sobre isso, eu acho que os outros também vai falar dos mandamentos e tal. Vamos ver se a gente fala da lei na Uhum. próxima sexta e depois a gente faz o apanhado de todos os mandamentos num estudo só, porque eu acho que são 3 estudos falando de mandamentos, a gente tenta fazer É, numa né? pegada só. O que que você acha? Pode ser. É, A só gente define eu acho que pauta ao vivo aqui, a gente faz tudo ao vivo. é porque a questão da resposta de glorificar a Deus, né, está muito ligada a isso, ao obedecer sua lei, né, que é o versículo chave fala sobre isso, né, amar a Deus, né, e guardar as suas ordenanças e seus estatutos, seus juízos e mandamentos. Mas a gente passou por isso sem citar, talvez, né? Que isso não é um peso, isso não é uma obrigação de quem está com medo, né? Porque, como a gente disse, se a presença de Deus, né? Se a criação é um transbordar de Deus, né? Da alegria de Deus e da Trindade, né? A lei dele é por onde a gente conhece, né? Por onde ele resolveu revelar a sua vontade, né? E a maneira de andar com ele, né? A maneira de conhecê-lo através da lei e dos mandamentos, né? É isso também. É a mesma, é o mesmo, é um presente, né, dele para nós. É que a gente tem essa ideia de lei como um fardo, né? Foi o que a gente É. falou. É que a gente citou exemplos simples, né? Mas e com Deus é a mesma coisa, né? Os mandamentos não são um fardo para o homem carregar, né? Os mandamentos são um presente que Deus deu ao homem para que ele conhecesse e reconhecesse seu caminho torto e tivesse um caminho seguro, né? Para andar perto de Deus, né, Uhum. sem ser consumido pelo seu pecado, pela sua ignorância e pela sua rebeldia. Né? Então, né, entrando um pouquinho nesse assunto da lei, que a gente vai desenvolver mais semana que vem, né, é um pouco isso, né? É entender o que Deus deu, né, e o que ele deu por um transbordar de alegria e de amor. Né? Então, a relação de amor com Deus prevê isso, né? Acho que até a última frase aqui do comentário, não sei se você estava reservando alguma coisa mais para Não, cima, não. né? Pode falar. Mas a gente já falou do peso e a última frase fala um pouco disso, né? É, cadê? Andarei com ele, né? Eu acho que dá até para ir um pouquinho. Quando entendemos que Deus deu seu filho por mim, né? E que ele me mostra seu caráter e cuidado, né? E isso também, Jesus cumprindo a lei faz isso, né? Mostra o caráter e o cuidado de Deus, né? Então entendo que amar a Deus é ter prazer nele. Amar a Deus e ter prazer nele significam que ficarei feliz em andar sobre aquilo que provê o bom e seguro caminho para a minha vida. Então andarei com ele e o amarei em tudo que ele exige, porque ao fazê-lo terei prazer no caminho que ele projetou para a melhor vida que deseja me dar. Então acho que a lei é isso. Uhum. A lei é essa O... provisão. É isso mesmo. O Paul Washer vai dizer assim: você entendeu? Quer glorificar a Deus e tal? Conheça a sua palavra e faça a sua vontade. Você vai estar glorificando a Deus, né? O Paul Washer tem essa pegada, que é exatamente. Não, ele fala de forma mais sucinta, mas eu acho que esse texto aqui ele abrange mais. E é feliz, né? Ficarei É, feliz em andar sobre aquilo que provê o bom e seguro caminho para a minha vida. Eu acho que o salmista, né, o salmo de número 1 vai dizer quão feliz é, não é isso? Salmo de número 1, salmo muito conhecido, né? bem-aventurado, né? Cadê, cadê, cadê? A minha versão tá feliz também. Como é feliz, bem-aventurado, mas a NVI trabalha.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, sua alegria está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as tuas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mano, vamos orar? Vamos. Bora pro dia? É. Bacana, hein, cara? Depois, quando a gente tiver mais maduro, mais adulto, a gente faz isso mais vezes, acho, na semana. Tá? Uma vez tá bom. Tá ficando pouco, né? Um pouco. A gente vai ficando mais maduro, a gente vai conseguindo fazer mais. Você ora aí pra gente terminar? O pastor Alex Ora. aí. Entrou, minha Valmir. irmã também entrou. Não entendi. Ó, o Valmir pediu alguma coisa aí? Essa última fala. Ah, tá, o texto. Ô, Valmir, vou mandar para você o e-book, cara. Vou mandar aí no seu zap, daqui a pouquinho tá chegando aí pra você. Aí, tudo de número Só conferir. 6. 6. Estudo de número 6. Aí você pode ler do celular, do computador, do tablet. E todas as plataformas digitais, aqueles caras, né? A era digital, onde que a gente chegou. Eu tava conversando, o pastor Alex tá aqui, a gente tava conversando, eu te mandei o vídeo lá da formatura pentecostal, né? Aí o pastor Alex entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu tava falando com meu filho que eu vivi o tempo, né, de ver os memes gospel. Pois As é. coisas que a gente via na igreja acontecendo, agora tá. É engraçado. Os memes trazem a realidade da porta da igreja no fim de culto, quando a gente era adolescente, né? Que era comentar as coisas que aconteciam. E agora? E não zoando os O cara irmãos que mais, pentecostais. o cara que mais compartilha ainda sou eu, né? É que assim, cara, eu uso. Tem gente que pode usar o Instagram para trabalho, tem gente que usa o Instagram para divulgar uma ideia. Eu uso o Instagram para dar risada, cara. Eu não gosto do Não, TikTok. é legal. Eu não gosto do TikTok e eu sigo algumas Ah, páginas não, assim que TikTok não dá. não dá no E a TikTok. realidade, e isso não é uma realidade que eu acho que assim, é bom deixar, que não é, nem o pessoal que faz, né? Tanto que o nome uma das páginas é Crente Zoeiro, né? Mas é porque a realidade é uma realidade divertida, mas sem desrespeito, né? Aquela coisa, eu tô rindo, mas com respeito, É, não é, não é menosprezando nenhuma linha doutrinária, nem nada, né? você sabe que assim, uma das coisas, cara, igreja era muito, nossa, na adolescência é muito engraçado mesmo. Tinha um pastor que ele era muito senhorzinho, né, cara? Não tem nada a ver. Galera, depois a gente vai cortar isso aí, tá bom? Fiquem em paz. Né? A parte final a gente tira da oração. Aí eu tinha um senhorzinho e ele ia trazer uma saudação e tal, porque ele já era jubilado, né? Aí ele começava, falava, meus irmãos, Para, vocês isso era ponto, vírgula e estão aqui. reticência, né? Deus do céu, a gente ficava contando, vamos ver quantos segundos vai ficar de uma fala para outra. Ah, isso Depois ele para já criança e passou. adolescente é prato cheio, né? O prato de cheio. Era isso e a oração do meu pai. Toda vez que meu pai orava, os caras contavam. Falaram, pô, 10 minutos, cara, orando, é brincadeira, no culto. E a gente conhece, né, irmão, que faz isso no nosso tempo, cara. Eu dou risada demais, cara. Só não pode antes da comida, né? Antes da comida. Eu lembrei de outro aqui, cara. Eu lembrei de outro. O irmão Milton tinha um irmão, né? O pai do pastor Ailton. O pastor Ailton, ele é pastor da PIB de Promissão hoje. E era o irmão dele, acho que era Cifrone, eu não conheci esse irmão. Mas ele era uma benção, assim, ele orava por todo mundo, gostava de orar, ele começava orando lá
da Pedreira, ia até o Perequemirim, ia toda essa região Olha, toda que tinha gente morando, ele ia falando o nome da turma. Ano novo, cara, eles vieram aqui pra primeira, foram embora no ônibus, chegaram lá 3 da manhã, da meia-noite até chegar na Folha Seca, 3h30 por aí eles iam cear. Quando colocaram a mesa, alguém falou, então o irmão Cifrônio vai orar. oh, Aí a mulher dele falou, não, pelo amor de Deus, Cifrônio não, chama outro, entendeu? Ai, meu senão Deus do céu. só ia jantar no outro Réveillon. Imagina, cara, a criançada, todo mundo, três Ah, da manhã, cara, pra comer. Aí a galera, não, não, ele não, pelo amor de Deus, deixa quieto. chama outro. É, mano, Essa vamos história dar de risada crente, e vamos crente. orar agora. Já demos risada, agora a gente vai orar. Ô, pastor, antes de eu orar, eu vou ler a oração do estudo, pode? Porque eu Pode? acho que acho que é até, todas são um texto bem legal, mas ela assim, traz algo bem que completa tudo isso que a gente falou, que eu acho que tem que ser o desejo do nosso coração mesmo, tá bom? Então eu vou ler e Beleza. depois eu oro. Eu vou emendar uma oração na outra aqui, Tá bom. né? A oração do estudo diz assim: Gracioso Senhor, queremos conhecer-te plenamente e ter pleno prazer em ti. Abre os nossos olhos para podermos ver-te como tu és, para que confiemos em ti e ansiemos com tudo que somos por guardar teus mandamentos. Quer por pequenos atos de bondade, quer por grande coragem, que cada ato de obediência traga glória somente a ti. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por podermos, ó Deus, aqui iniciarmos nosso dia falando sobre Ti, sobre algo tão precioso que é uma vida que manifesta a Sua glória. Que o Senhor abençoe todos aqueles que nos acompanharam agora, neste momento, que estiveram nessa sala com a gente, e que o Senhor abençoe também a cada um que vai acompanhar, ó Pai, esse vídeo e essa conversa, em qualquer momento, Deus, que ela for vista. Que mais do que aprender, saber tecnicamente ou teoricamente sobre aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, que a gente busque isso no nosso espírito, no nosso coração, e que esse seja um desejo a Deus vivo, a Deus uma chama, de fato uma chama ardente em nós, em te conhecer, te amar, viver contigo e para ti, Senhor, e assim manifestar a tua glória por onde quer que a gente passe e em tudo que a gente faça. Que esse seja o nosso maior desejo, se não o nosso único desejo, para que outros conheçam, Deus, através de nós, como é bom, Deus, servir a um Deus que é fiel, a um Deus que é amoroso, a um Deus que é misericordioso. Que a nossa vida, Deus, seja uma resposta, não somente ao seu amor, que já foi manifesto a nós, que a gente já conhece, mas também, ó Deus, uma resposta que preencha, ó Deus, o vazio daqueles que ainda não te conhecem. Aqueles que têm buscado, ó Deus, em outra vida, em outros modos de vida, em outros modos de gastar a sua vida, esse preenchimento, a glorificação de algo que eles não sabem. O culto, ó Deus, a tantas coisas que são falsas e que não levam a nada, que só levam ao vazio. Mas que a nossa vida, Deus, resplandecendo a Ti e a Sua glória, traga, Senhor Deus, assim como a Sua palavra trouxe luz ao caos no início de tudo. Que a nossa vida, Deus, vivendo para Ti, seja essa luz para aqueles que ainda não Te conhecem. E que a vida se forme, se transforme em tudo. E para tudo, Deus, na Sua glória, na glorificação do Seu nome, do Seu reino. Que Seu Filho Jesus seja, Deus, erguido, Deus, através de tudo que a gente faz. E que Seu nome seja glorificado através de nós, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. 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 Benção pura. Mano, Ó, tia Alice entrou, Lucão. Olha o Lucão, rapaz. Lucão tá um missionário que a gente conheceu em 2006. O cara tá, acho que tá no Nordeste, nem sei por onde tá o Lucão, ele tá trabalhando lá. legal, mano. Abraço pra turma aí. Essa live vai ficar salva. Quem quiser acompanhar depois e
no dia, acho que dia 3, acho que 8. No dia 8 vai lá pro YouTube, 8 de junho. A gente tá com um estudo na frente lá, no YouTube, né? Tá um estudo na frente. É bom que dá para revisar, né? Dá para ir revisando. Boa, boa. Jacó, bom dia, mano. Deus Bom dia, abençoe aí. pastor. A gente vai se falando. Então, saudações aí, tricolor, pra nós, né? Vai lá. É, quem não gosta, fazer o quê, né? Abraço. Paz, querido. Deus Abraço. abençoe. Paz. Tchau, tchau.